Pense comigo o seguinte: toda vez que há o cometimento de algum crime, é necessário em que o delegado, o Ministério Público, o juiz, defensor, é necessário que eles percorram o conceito analítico de crime. Nas aulas passadas, nós falamos que quando nós falamos em crime ou delito, nessa divisão dicotômica aqui do direito brasileiro, em que infração penal é gênero no qual nós temos crime ou delito e contravenção penal. Então, veja, quando nós trabalhamos esses conceitos na aula passada, eu falei para vocês que a doutrina se debruça exatamente em cima de qual conceito? O conceito analítico de crime. Tá? O conceito formal, o conceito material, eles são importantes? São. Mas o que é importante, o que nós vamos nos debruçar a partir de agora, é exatamente esse conceito analítico de crime, em que uma conduta humana, para ser classificada como crime, tá? Princípio da congruência ou da simultaneidade. Princípio da congruência ou da simultaneidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para eu falar com certeza que uma determinada conduta humana é crime, eu tenho que passar por todos os elementos que compõem o crime. Eu tenho que passar pelo fato típico, pela ilicitude e pela culpabilidade. E preenchê-los todos. E preenchê-los todos. Só assim eu posso falar que realmente alguém cometeu crime. Tá bom? Para isso, vou fazer a inversão, tá, da tela, vou colocar no meu mapa mental. É o mapa mental mais simples que eu vou mostrar para vocês agora, tá? E aí depois nós vamos fracionando esse mapa mental e trazendo muito mais informações a vocês, ok? Vamos lá. Então veja aí. Aí eu tenho a teoria do crime. Tá? Lembrando a vocês que nós estamos falando do conceito analítico de crime. Conceito analítico de crime. Então, o que é o crime pelo conceito analítico? Então, veja, pessoal. Nos nossos encontros, eu sempre faço uma brincadeira com os alunos no seguinte sentido. Eu, no primeiro dia de aula, eu já vou e pergunto: o que é crime? E a maioria das vezes, o aluno ele quer responder usando apenas um dos conceitos. Então, veja, é uma resposta incompleta. Por quê? Para você responder sobre crime, se alguém pergunta para você o que é crime, o que vocês têm que falar? Primeira coisa que vocês precisam falar é simplesmente chegar e falar para a pessoa que perguntou: qual o conceito que você quer de crime? Você quer o conceito de crime formal, quer o conceito de crime material ou quer o conceito analítico de crime? Então veja que só de você falar isso para a pessoa que está perguntando a você, a pessoa já fica na defensiva, fala: poxa, esse aqui sabe alguma coisa, tá? Então não vão alguém chegar, o que é crime? O que você entende por crime? Aí você adota um determinado conceito. Não faça isso, tá? Então você já pergunta direto para a pessoa: qual é o conceito que você está querendo? Beleza. Aí, se é o conceito, exatamente o conceito analítico, aí sim, você vai falar que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Mas para isso, princípio da congruência ou da simultaneidade. Todos os elementos, todos os requisitos devem estar presentes. Devem estar presentes. Olha só, vamos lá. Então, veja, dentro do fato típico, pessoal, eu tenho os seguintes requisitos. Eu tenho a conduta, eu tenho o nexo de causalidade, eu tenho o resultado e tenho a tipicidade. Tá? Daqui a pouquinho, eu vou falar com vocês a respeito das teorias ali do fato típico. Ou até mesmo da conduta, melhor dizendo. Mas, num primeiro momento, pessoal, eu quero que vocês pensem comigo o seguinte: vamos entender aí o fato típico, tá? Para depois a gente aprofundar. Então, veja, o que é um fato típico? Dentro do fato típico, nós precisamos analisar se existe conduta humana, se existe um resultado, se existe um nexo que liga essa conduta a esse resultado e se essa conduta é tipificada pela lei penal.
E se essa conduta é tipificada pela lei penal. Veja, Renata, que aí eu tenho exatamente os 4 elementos que compõem o quê? O fato típico. Então, se eu conseguir preencher tudo isso, aí beleza, eu falo que houve um crime. Olha que legal, olha que interessante. Não sei se vocês viram uma triste notícia que aconteceu aqui em Brasília. Não me recordo agora qual foi a região administrativa, em que um cachorro atacou 2 crianças. Uma das crianças me parece que tinha 2 anos de idade e ele acabou mordendo o pescoço da criança e aí foi levada ao hospital e ela não resistiu aos ferimentos, tá? Ela veio a falecer. Olha que situação triste, mas que a gente pode utilizar como exemplo já dentro da conduta. Por quê? O dono desse cachorro, ele deve ser responsabilizado criminalmente? Ele cometeu o crime de homicídio? Pergunto a vocês. O que vocês acham? Ele deve ser culpado, né? É processado criminalmente, mas ele não cometeu homicídio. Ele foi omisso, talvez no cuidado com o animal. Acho que não. Não tem como ele prever se o cachorro vai atacar alguém ou não. Então, pessoal, olha só. Nachelli, né? Nachelli, olha que legal. Vocês têm que lembrar o seguinte, que quando nós falamos em crime, quando nós falamos em conduta, essa conduta, ela é dividida, tá? Quando nós falamos no fato típico, quando nós falamos em conduta, primeiro, é necessário que vocês lembrem que na conduta, toda e qualquer conduta, para ser considerada criminosa, ela tem que ser dolosa ou culposa. Dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Tá? Então tome cuidado, Nachelli, porque muitas das vezes a gente só lembra do homicídio doloso, esquece do homicídio culposo, que é a previsão do parágrafo 3º do artigo 121. Tá? Então, a pessoa deve responder pelo homicídio? Tem que analisar se ele vai responder ou não. Tá? Porque eu tenho homicídio doloso e tenho homicídio culposo. Tá? Mas vamos lá, continuando. Então, eu tenho que analisar se houve dolo, se houve culpa. O que é o dolo? Vou mostrar daqui a pouquinho que os elementos que compõem o dolo é a vontade e a consciência de praticar o crime. Então, veja, se o dono desse animal, vendo as crianças passando, falando, nossa, eu quero matar essas crianças, assula o animal para que o animal faça o ataque, aí não temos sombra de dúvida que ele vai responder sim pelo homicídio doloso. Quando tem intenção. Exatamente, quando tem a vontade. Lembre, Nachelli, quando eu falo em dolo, é vontade e consciência. Vontade e consciência. São os 2 elementos anímicos do dolo. Vontade e consciência. Não adianta a pessoa ter vontade e se ela não tem consciência de que aquilo ali é crime. Ou se ela tem consciência, mas não tem vontade. Nós temos que fazer essas diferenciações. Tá? Então, vamos lá. E o culposo é aquele que não tem intenção de matar, não é isso, professora? O homicídio culposo é aquele que não tem intenção de matar. Oi? Tá, vamos lá. Pessoal, então, o dolo. O crime pode ser doloso ou pode ser culposo. Doloso, todos os crimes são dolosos. A previsão dos crimes, a regra geral, é que o crime seja doloso. Todo crime seja doloso. Culposo, só se houver previsão legal. Tá? Tá no artigo 14 do Código Penal. Tá no artigo 14 do Código Penal. Então, veja. Dolo, vontade e consciência de praticar o crime. Essa pessoa tinha vontade, se ele assula o animal ataca, tranquilo, crime doloso. No presente caso, me parece que não. O cachorro se desprendeu e acabou atacando a criança. Tá? Então, eu não posso falar que essa pessoa vai responder pelo homicídio doloso. Mas será que ele pode responder pelo homicídio culposo? Tá? Porque, olha só, pessoal, o homicídio culposo, eu tenho aí a imprudência, negligência e imperícia como os elementos principais do crime culposo. Mas nós vamos trabalhar, eu vou ensinar a vocês, espera só um pouquinho, Nachelli. Eu vou ensinar para vocês que a culpa tem 7 requisitos. Não são só 3, são 7, tá? Mas nós vamos trabalhar
Eu vou mostrar para vocês quais são esses 7 requisitos. Mas veja, a pessoa, para responder a título de culpa, ou ele agiu de forma negligente, imprudente ou imperito. Tá? E nós vamos analisar essas 3 formas. Então, veja, nesse primeiro momento, você já começa a abrir a sua mente para falar assim, poxa, toda conduta humana eu tenho que analisar, tá? Para se realmente se é crime ou não. Então, é na conduta que eu vou analisar, num primeiro momento, se a conduta é dolosa ou se é culposa. Se não houver dolo, se não houver culpa, acabou. Não é crime. Então, imagine, Natiele, se as crianças, elas simplesmente, vamos imaginar aí crianças um pouquinho maiores, tivessem pulando o muro. Tá? Eram vizinhos, a bola caiu na casa do vizinho ao lado, elas querendo pegar, elas vão e invadem a casa e acabam sendo atacadas. Nesse caso, o dono do animal seria responsabilizado? Claro que não. Nesse caso, não haveria dolo, não haveria culpa, tá? Por parte do dono do animal. Ok? Fale, Natiele, qual a sua dúvida? Ah, já? Ah, então tá beleza. Então vamos lá. Pessoal, deixa eu voltar aqui pro meu papo. Já mostrei para vocês como a gente tem que começar a raciocinar, né, a respeito do cometimento de crime. Vamos voltar ao mapa. Então veja, o fato típico. Eu tenho conduta, nexo de causalidade, resultado, tipicidade. Dentro da conduta, já avisei a vocês que tem 2 elementos anímicos, tá? São elementos considerados psíquicos, quais sejam dolo e culpa. Dentro do dolo, pessoal, eu tenho a vontade e a consciência. Eu tenho a vontade e a consciência. Então, a pessoa só pode responder pelo crime se houver vontade. Olha só que interessante. Aqui eu trago para vocês algumas situações que vão excluir esse dolo, que podem excluir esse dolo, tá? Por exemplo, pessoal, o erro de tipo essencial. Quando nós falamos de erro de tipo, eu tenho erro de tipo, erro acidental e erro de proibição, tá? Eu tenho esses 3 tipos de erros, que a depender pode sim excluir o dolo, tá? Então lembre, dentro da vontade, eu vou analisar os erros. E aí, é importante que vocês prestem atenção. Vamos lá. Deixa eu tentar ser o mais claro possível para explicar para vocês sobre esses erros. Pessoal, o que é um erro? Erro é quando a pessoa ela erra sobre a realidade. Quando nós falamos em erro cometido dentro do direito penal, eu tenho 3 tipos de erros. Erro de tipo, erro acidental e erro de proibição. Dentro do erro de tipo, eu tenho erro de tipo essencial, inevitável, e tenho erro de tipo evitável, tá? A depender da situação, esse erro vai excluir o dolo e a culpa, a depender do erro, só vai excluir o dolo. E se houver previsão de culpa, a pessoa vai responder a título culposo. Tá? Então, assim, é importante que vocês façam essa primeira diferenciação de erro de tipo inevitável e o erro de tipo evitável. Erro de tipo inevitável e erro de tipo evitável, tá? Vamos aos exemplos que fica muito mais fácil para vocês entenderem. Imagine vocês o seguinte, a pessoa, ele vai para a África, a pessoa é um esportista, ele gosta de matar animais, tá? Não vamos aqui discutir se é um esporte, se é crueldade, mas vamos só imaginar que lá na África, aqui no Brasil, não se admite, ou melhor, aqui no Brasil se admite, pessoal. Aqui no Brasil admite a caça, tá? Só para vocês terem ideia. Eu estava conversando com um amigo fazendeiro, tem locais que tem aqueles famosos porcos do mato. Tá? Ou locais, por exemplo, igual no Pantanal, que tem aquele monte de jacaré. Então, o que acontece? Existe uma proteção? Existe. Quando o animal se reproduz e começa a prejudicar os demais animais, a fauna, a flora e etc., aí existe a permissão, sim, do abate desses animais. Tá? Então, nessas situações, é possível haver uma caça legalizada no Brasil? É possível. Então, imagine vocês o seguinte, a pessoa está no local onde ele fez uma espera para matar exatamente porcos do mato aqui no Brasil.
porque houve já autorização do IBAMA e a pessoa está ali à espera. E ele está numa noite escura, não é lua cheia, e ele está ali, sobe numa árvore e fica ali esperando. Pessoal, por ironia do destino, uma pessoa fugindo de assaltantes, tá? Entrou na mata, fugindo desses assaltantes, sem luz, sem nada, e foi passando exatamente por aquele local. Na hora que ele mexe o arbusto, a pessoa que estava com a arma, pensando que se tratava de um porco do mato, atira e acaba tirando a vida dessa pessoa. Isso é o que nós chamamos de erro de tipo inevitável. Erro de tipo inevitável, tá? Por quê, pessoal? Erro de tipo. Esse é o famoso erro de tipo essencial inevitável. Por que que ele é inevitável? É bem simples. A resposta é bem simples. Toda vez que qualquer pessoa, aí a gente tira aquela pessoa que tirou a vida, né? E a gente coloca qualquer pessoa naquela situação daquele agressor. Qualquer pessoa naquela situação cometeria aquele crime? A pergunta é essa. Qualquer pessoa naquela situação cometeria aquele crime? Se ele cometesse, a pessoa não responde por nada. É um erro inevitável. Então, assim, se a pessoa está no local de caça, se ele tem autorização para essa caça e por um azar, por uma situação do divino, a pessoa aparece ali e acaba atirando, era lua nova, ele não tinha como ver, ele imaginou, nunca passou pela cabeça que seria uma pessoa. Esse é o erro de tipo. É o total desconhecimento da realidade. Artigo 20 do Código Penal. Total desconhecimento da realidade. Ele vai responder por alguma coisa? Nada. Por absolutamente nada. Tá? Daqui a pouco eu passo para a Natiele e para o Gustavo. Olha o outro exemplo. Do erro evitável. Pessoal, imagine vocês o seguinte. Imagine vocês aí, deixa eu pegar um aqui. Vamos pegar o Ademir como exemplo. Imagine vocês, eu ia me colocar, mas não vou colocar não, porque vamos colocar o Ademir como exemplo. Imagine o Ademir, ele chega em casa mais cedo. Ele não é costume chegar em casa mais cedo, só que ele chega em casa mais cedo e se depara numa situação inusitada entre a esposa dele e o vizinho, tá? Em que as pessoas estão ali todas nus, tá? Mas é por causa do calor, ele não entende, né? Que era só calor, que a pessoa estava num calor danado e estava ali tentando apagar esse calor. Mas veja, o Ademir se depara com essa situação. Aí o Ademir, puto da vida, emputecido, o que que ele faz? Ele sabe que ele não pode tirar a vida dos dois, porque não existe legítima defesa da honra. O Supremo Tribunal Federal, há mais ou menos uns 20 dias, falou que não existe isso. Não existe essa tese de defesa no tribunal do júri. Aí o Ademir fica com muita raiva e fala assim, quer saber? Eu vou sair, vou no estacionamento, vou acabar com o carro da minha esposa. Ela ama aquele carro que eu dei para ela, um Porsche Cayenne importado, vou acabar, vou destruir o carro. Vou destruir. E ele vai lá e começa a depredar o carro. Tá? Começa a quebrar e tal. Aí passa um pouquinho, chega o vizinho. Poxa, Ademir, o que você está fazendo? Você está destruindo o carro que eu acabei de comprar. Aí o Ademir fala, putz, mas eu pensei que era da minha esposa. Por ironia do destino, o outro vizinho comprou um carro igual que ele tinha compro e estava estacionado próximo. E o Ademir, ele não olhou, antes de quebrar o carro, ele não olhou a placa. Ele não olhou a placa. Tá? Olha que interessante. Então, se ele tivesse um pouquinho de cuidado, apesar que difícil alguém ter dois Porsche Cayenne aí numa mesma vizinhança, mas vai saber, né? Vai que o cara mora no lago aí, podre de rico, né? Então, imagine. Pode acontecer? Pode. Se ele tivesse um pouquinho de cuidado, ele não quebraria, ele não cometeria o crime de dano. Artigo 163 do Código Penal. Então, veja, nesse caso, ele tinha total desconhecimento da realidade? O Ademir tinha total desconhecimento da realidade. Erro de tipo? Erro de tipo. Agora, é inevitável ou é evitável? É evitável. Era só ele olhar a placa. Então, nesse caso, o que o artigo 20 fala para nós? Que, neste caso, se o erro é evitável, o Ademir vai responder pelo crime, vai excluir o dolo, porque ele tinha total desconhecimento da realidade. Mas ele vai responder a título de culpa se houver previsão legal.
Pergunto a vocês. Vocês ainda não leram, mas eu li. O crime de dano, pessoal, que está no artigo 163 do Código Penal, ele possui uma rubrica marginal, possui um preceito primário, um preceito secundário e preceito derivado. Nos preceitos derivados é onde eu vou encontrar a modalidade culposa. Se vocês lerem depois, vocês não vão encontrar. Não existe crime de dano culposo. Não existe. Então, se não existe, ele vai responder por algo, professor? No direito penal, não. Ele pode responder no direito civil, numa ação de indenização, mas no direito penal, não. Por quê, pessoal? Olha que legal. O erro de tipo inevitável exclui o dolo e a culpa. O erro de tipo evitável exclui o dolo. Mas a pessoa responde pela culpa se houver previsão legal. Se não tem previsão legal, ele não responde por nada. Olha o exemplo, pessoal, que caiu na prova da OAB, na primeira fase, na primeira peça, tá? Ou na peça prática. Na segunda fase, mas peça prática da OAB. O que caiu? A pessoa foi numa festa, chegou lá, era uma boate, tá? Ou seja, só pessoas maiores aí de 18 anos. Ele entrou nessa boate, encontrou uma moça e ficou todo apaixonado pela beleza da moça e chamou a moça para fazer sexo. E ela topou. E ela foi para o apartamento, lá eles fizeram um sexo oral e sexo vagínico. Tranquilo, tudo consentido, beleza. Ou seja, houve crime? Nada. No outro dia ela foi embora, beleza. Passaram 2 horas, delegado bate na porta e prende ele, em flagrante, pelo crime de quê? Estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Quantos anos a moça tinha? 13 anos. 13 anos. Pessoal, não sei vocês, mas como eu sou criminalista, se fosse numa boate, e se gostasse de uma determinada moça, a primeira coisa que eu perguntaria para ela é o nome. Porque eu acho um absurdo a pessoa ir para a cama com a outra e não saber nem o nome. Um absurdo isso. Mas vamos lá. Primeira coisa, o nome. Segunda coisa, a idade. A idade. Por quê, pessoal? Exatamente, o artigo 217-A deixa bem claro que não importa se o ato sexual foi consentido ou não foi consentido. Se a pessoa tem menos de 14 anos, é estupro de vulnerável, pronto, acabou. O cara vai para cadeia. E a pena mínima é 8 anos. Aí, o que ele fala? O que ele fala para o delegado? O que ele fala para o promotor? O que ele fala para o juiz? Eu não sabia. Eu imaginei que ela era maior de idade. Ela estava numa boate. Só entra pessoas maiores de 8 anos. Eu sou jovem, a gente não pergunta o nome da pessoa, muito menos a idade. Ainda mais perguntar a idade para uma mulher. Já imaginou? Terrível, né? Perguntar a idade para uma mulher. E aí, pessoal, ele trouxe... Aí, na prova da OAB, ele tinha testemunhas que falavam que ela se passava por uma pessoa adulta. Que ela falava que ela era maior de idade. Então, todo o conjunto probatório levou o quê? A OAB queria que o candidato pedisse a absolvição daquele acusado. Por quê? Por causa do erro de tipo inevitável. Qualquer pessoa naquela situação cometeria aquele mesmo crime? Depende. Eu não. Por que eu não? Sou criminalista. Além de perguntar a idade, além de perguntar o nome, além de perguntar a idade, eu faria a proposta de sexo, pegaria meu celular, filmaria nós dois, tá? Exatamente falando, vamos fazer sexo consentido? Você concorda? Sim. Que tipos de sexo? Esse e aquele? Ok. Você concorda? Ok. E deixaria gravado, pessoal. Porque eu sou criminalista. Eu não quero amanhã o delegado batendo na minha porta falando que eu sou estuprador. Tá? E o pior, não é nem questão de estuprador. Olha o caso ali do Neymar. O Neymar, ele pegou uma pessoa maior de idade. Tá? Que fizeram uma orgia bem interessante, né? Pelo menos que foi noticiado. E detalhe, ela depois alegou que ela foi estuprada. A sorte do Neymar que ela mesma filmou. A sorte do Neymar foi que ela mesma filmou. E a filmagem dela deixava bem claro que tudo foi consentido. Foi uma armação que ela fez. Tá? Agora, vocês vão filmar o ato sexual?
Aconselho não. Por quê? Por causa do artigo 218C do Código Penal. Se você filma o ato sexual, e aí depois, mulheres, nunca vi, nesse tempo todo de judiciário da área criminal, uma mulher que briga com o marido e depois divulga depois, ou a namorada divulga uma cena de sexo mostrando a performance dele. Tá? A não ser que... Nunca vi. Mesmo que ele tivesse um órgão peniano ali pequeno para ridicularizar, até isso as mulheres nunca fizeram. Quem que faz? É o homem, porque o homem é corno por natureza. Então, o homem é corno por natureza. Então, assim, quando ele perde a mulher amada, a primeira coisa que ele quer fazer é o que? Vou mostrar ela para o mundo. O cara é tão corno, tão burro, que ele faz a divulgação da própria mulher ou da ex-namorada, aí que ele vai ser corno mesmo. Então, assim, tome cuidado com o artigo 208C. Tome cuidado com o artigo 208C, tá? Porque mesmo que consentido no momento da feitura do vídeo, mas se posteriormente, sem o consentimento, a pessoa divulga, é crime. E não adianta você alegar que não sabia, tá? Que aí o erro de tipo, nesse caso, não vai salvar, tá? Pessoal, vamos lá. Já falei muito. Quem estava com dúvida, pode falar aí, por favor. Quem? Boa noite, professor. Boa noite. Sou eu, Leonardo. Nesse caso aí do exemplo que o senhor deu aí, se ela falar que o senhor coagiu ela a fazer a filmagem. Pessoal, tudo em direito é prova. Tudo em direito é prova, tá? Então, assim, por isso que é extremamente importante, se você não confia, aqui no Brasil não, no mundo como um todo, se a gente for analisar, há uma banalização do sexo. As pessoas fazem sexo simplesmente por fazer, pronto, e acabou. Então, assim, antigamente era diferente, porque a pessoa só fazia sexo com aquela que confiava. Então, hoje, um incauto, ele pode ser processado? Pode. Professor, como eu provo? Esse é o problema. Por quê? O crime sexual ele é feito entre quatro paredes. E entre quatro paredes não tem testemunha. Tá? Então, o juiz ele vai analisar toda a circunstância para ver se não é caso da síndrome da mulher de Potifar, ou seja, aquela pessoa que está querendo simplesmente prejudicar a outra, tal. Mas, assim, mais uma vez, tudo, pessoal, questão de consentimento. Tá? Então, assim, essa brincadeira minha do celular é uma brincadeira, mas é pura verdade. Se você vai para essas baladas e faz sexo com uma pessoa que você mal conhece, o interessante é que você registre, sim, momentos para provar se acontecer algum problema depois, para você provar que tudo foi consentido. Tá? Isso eu não falo só para o homem, eu estou falando também para a mulher. Tá? Vice-versa. Porque hoje pode ser estuprado tanto o homem como a mulher. Tanto o homem como a mulher. Tá? Então, assim, você tem que se precaver de todas as formas, para que amanhã você não seja processado. Pedro, pode falar. Professor, dentro desse seu exemplo, e se a menina tem 14 anos e por algum motivo a mãe dela descobriu e aí quer processar, e a mãe dela, não, mãe, eu não fui estrupada, mas a mãe vai lá e processa o cara. E aí? Pedro, é o seguinte, vamos lá. Estuprou, tá? Estuprou. Vamos lá. Se a mãe fala que vai processar fulano, por quê? Porque a filha dela foi estuprada. Pessoal, só existe estupro de vulnerável se a pessoa for menor de 14 anos. Se a pessoa, imagine aí dois enamorados, é a famosa a teoria recente agora que vai cair também na prova da OAB. Teoria Romeu e Julieta. Olha que legal. Professor, mas Romeu e Julieta não é um filme? Sim, é um clássico antigo, não só do cinema, mas principalmente da nossa literatura, né, mundial. Mas veja, a teoria de Romeu e Julieta. Como é aplicado nos delitos sexuais? Hoje defende o seguinte, no caso de estupro de vulnerável, se a pessoa, a vítima tem ali 13 anos de idade e o outro tenha 15, 16 anos, ou seja, os dois são menores, os dois estão apaixonados.
Pessoal, mesmo assim, o STJ até agora não abrandou as suas decisões, e hoje, se a pessoa tem menos de 18 anos, ele não pratica crime, ele pratica infração penal, mas vai ser responsabilizado pelo ECA, porque é um ato análogo a crime, tá? Então, veja, mesmo que eles sejam apaixonados, mesmo que eles sejam namorados, menos de 14 anos, não dá. No dia de 14 anos, a menina ou o menino pediu para perder a virgindade no dia que completou 14 anos. Perfeito. Sem problema nenhum. Mas a mãe vai processar. Processar por quê? Não é crime? Se tem 14 anos completos, não é crime, a não ser que a pessoa que for tirar a virgindade de quem está fazendo aniversário seja gigolô ou prostituta. Olha que interessante, olha que matéria legal. Homens que tenham filhos. Antigamente, pessoal, a coisa que o pai mais gostava era quando o filho atingisse uma determinada idade. Se ele não tinha namorada, esse pai, para mostrar para a sociedade que o filho era macho, fazia o quê? Pegava esse filho e levava no bordel. Olha que interessante. Hoje, pessoal, se esse pai faz isso com esse filho com menos de 14 anos, esse pai vai responder pelo crime de estupro de vulnerável na modalidade omissiva. Por quê? Porque ele é garantidor. Artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal. Omissivo. Ué, professor, mas o pai não fez sexo com o filho, mas ele levou ele para ter uma relação sexual com uma prostituta. Então, se ele tem menos de 14 anos, ele vai responder junto com a prostituta pelo crime de estupro de vulnerável. Professor, e aí? E se ele, no dia de 14 anos, ele pega e vai e pede para o pai levar num prostíbulo? Se a prostituta que o filho perder a virgindade, se ela for maior de 18 anos, não existe crime. Se ela for menor de 18 anos, existe o crime de favorecimento à prostituição, artigo 218b, que é considerado crime hediondo. Tá? Olha aí, nós trabalhamos ação, crime comissivo e crime omissivo, a figura do garantidor, o pai. Outra situação, pessoal, falando sobre os crimes sexuais. Muitas das vezes, nós vemos esses casos de meninas sendo admoestadas aí pelos seus padrastos, pelos namorados da mãe, etc., e a mãe não faz nada. Pessoal, ela responde pelo mesmo crime que o padrasto, na figura da omissão. Por quê? Na conduta, eu tenho conduta dolosa ou culposa, como nós falamos, e a conduta ela pode ser tanto comissiva como omissiva. O que é omissiva? O artigo 13, nós vamos ler ele daqui a pouco. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele fala da figura do garantidor. Então, veja, se a mãe está sabendo que a sua filha, o seu filho está sendo admoestado e nada faz, ela também é conivente. E ela vai responder pelo mesmo crime na modalidade omissiva. Por quê? Porque ela é garantidora. Pode falar, Renata. Não estou te ouvindo, Renata. Ainda não. Não, não, não. Ainda não. Enquanto você arruma seu microfone, Lu, pode falar. Lu? Pessoal, tem uma pessoa aqui, só colocou Lu. E eu não sei se é Luana, se é Luiz, mas pode falar, eu não te ouço também. Opa, agora sim. Pode falar, Lu? Não. Pessoal, eu ouço um cachorro, mas não ouço a pessoa falando. Aqui também. Não ouço. Renata, você conseguiu? Não.
Ah, mande no WhatsApp, você pode mandar no WhatsApp, daqui a pouco eu ouço e aí respondo para você. Pessoal, tem mais alguém que tenha dúvida? Ou podemos voltar ali para o nosso mapinha? Então vamos lá. Gustavo, pode falar, Gustavo. Naquele caso, a pessoa não podia. Pode falar mais alto, por favor. No caso do caçador, a pessoa que ele alegar que não Tá muito ruim, Gustavo. Não consegui entendê-lo. Tá dando microfonia. Só tá chiando para mim. Pessoal, mande no WhatsApp, faça áudio no WhatsApp que eu ouço aqui e respondo, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui novamente o mapa para vocês. Então veja, nós falamos sobre o erro de tipo, pessoal. Esse erro de tipo, ele pode ser inevitável ou evitável, ok? E o que é o erro acidental? O erro acidental. Pessoal, o erro acidental, ele pode ser erro sobre a pessoa, erro sobre o objeto, aberratio ictus, que é o chamado erro na execução, artigo 73 do Código Penal, o aberratio criminis, também chamado erro diverso do pretendido, artigo 74 do Código Penal, e o aberratio causi, ou dolo geral. Esses todos são classificados como erro de tipo acidental. Então, veja, nós falamos até agora do erro de tipo essencial. E agora eu vou falar para vocês sobre o erro de tipo acidental. Acidental. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, entendam comigo. Então, já vimos o que é erro de tipo, total desconhecimento da realidade. Tá? A pessoa, a depender da circunstância, vai excluir o dolo, ou o dolo é culpa, ou vai excluir só o dolo, e se tiver a modalidade culposa, a previsão da modalidade culposa, ele responde na modalidade culposa. Beleza. O erro acidental. O erro acidental... pessoal, o Gustavo está perguntando o seguinte. No caso do caçador, a vítima não poderia alegar que havia bastante luminosidade e seguir com o processo? Gustavo, no meu exemplo, a vítima morreu. Então, no meu exemplo, a vítima morreu. Então, não tem como, a não ser que a gente achasse uma testemunha para falar que não, a lua não era nova, a lua era cheia. Ele viu que não era um animal do mato, ele viu que era o seu vizinho de propriedade, e mesmo assim ele atirou. Então, tudo demanda prova, tá bom? Pois bem, vamos lá. Então, veja, o que é erro acidental? Erro sobre a pessoa, sobre o objeto, aberratio ictus, aberratio criminis e aberratio causi. Esses são os erros acidentais. Esses são os erros acidentais. Pessoal, o que é um erro acidental? No erro acidental, o acusado, o agente, ele sabe o que está fazendo. Tá? Ele sabe que a conduta dele é criminosa, só que ele erra nessa execução. Exemplo, erro sobre objeto. A pessoa quer furtar açúcar e leva o sal. Então, mas ele queria praticar o furto? Sim, então ele vai responder pelo furto. Não faz diferença, tá? Erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Olha aqui tem diferença. Erro sobre a pessoa. Imagina você o seguinte: quero matar o Fernando. Quero matar o Fernando, tá? E aí eu sei que o Fernando tem uma rotina e eu acompanho essa rotina do Fernando durante 15 dias. Aí eu me preparo, faço a tocaia, determinado horário, tipo umas 18h30, todos os dias ele passa por um determinado local. E o que eu faço? Eu fico ali, à espreita, à escondida, esperando Fernando passar. Nesse dia, uma pessoa extremamente parecida com o Fernando está passando naquele local. E muito parecido com o Fernando. Tá? E aí, tá mais escurinho, porque estava chuvoso e não sei o quê. Eu penso que é Fernando, atiro e mato. Só que não era Fernando. Não era Fernando. Suponhamos que era Raquel
que fez um coque no cabelo, pintou o cabelo de preto para parecer com o Fernando. Suponhamos que a Raquel grávida e eu pensei que era Fernando, acabei matando a Raquel. O que é isso? Isso é um erro acidental de pessoa. Eu queria matar a Fernando, acabei matando a Raquel e Raquel estava grávida. Pergunto a vocês, neste caso, vou responder pelo homicídio ou vou responder pelo feminicídio? E nesse caso, eu vou responder pela agravante da mulher grávida ou não? Pessoal, vocês vão estudar comigo ou com qualquer professor da casa que o erro sobre a pessoa não isenta a pessoa do crime. E ele vai responder como se tivesse matado a vítima virtual. Virtual. Então, veja, eu serei processado por ter matado Fernando, não Raquel, que estava grávida. Olha que coisa interessante. No tribunal do júri, não vou nem utilizar o nome de Raquel, só vai falar o nome de Fernando e Fernando vai estar lá. Ele pode, inclusive, assistir a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, em que a pessoa vai ser condenada por, em tese, ter matado virtualmente Fernando. Por quê? Erro sobre a pessoa. Tá? Erro sobre a pessoa, isso já caiu 500 mil vezes na prova da OAB e o aluno erra. Por quê? Porque a pessoa só olha, meu Deus, mas como ele matou uma mulher, ela estava grávida, tem a causa de aumento ali de pena, tá? Feminicídio. Não é assim, gente, que funciona. O que leva em consideração é a vítima virtual. Artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, tá? Vamos por parte. Ademir, depois Pedro, depois a Renata, para ver se vai dar certo. Ademir, pode falar. Nesse caso, ia ter o agravamento por gravidez? Por Claro que não. Eu só levo em consideração a vítima virtual e quem faleceu, em regra, foi Fernando. Eu queria matar Fernando. Então, não tem causa de aumento, não tem nada. Nada, Ademir. Quer ver? Vamos lá, pessoal. Vamos para o Código Penal. Vamos para o Código Penal. Cadê? Só um momento. Código Penal na tela, pessoal. Olha o artigo 20. Olha o erro sobre elemento do tipo. Então, veja, eu li com vocês que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a sua punição porque me culpou se previsto em lei, tá? Nós fizemos aí a diferenciação do erro de tipo inevitável e evitável, beleza. Olhe para o terceiro, erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, ou seja, ele vai responder pelo crime. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, eu não levo em consideração as qualidades da vítima efetiva. E eu vou levar em consideração a vítima virtual, tá? Então, nesse caso, se fosse o contrário, pessoal, imagine, se fosse o contrário. Vamos lá. Olha o exemplo, agora o exemplo muda. Vá? Olha só. Vamos pegar a Raquel. Se a Raquel, eu quero matar a Raquel, e suponhamos que eu tenha algum envolvimento com Raquel para dar feminicídio. Porque matar mulher só por matar mulher não quer dizer que isso é feminicídio. Tem que estar presente o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher do artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Então, imagine, quero matar a Raquel, minha amante, Raquel está grávida de mim, e não quero que minha esposa saiba. O que eu faço? Arrumo uma emboscada para matar a amante. E tento matar a amante. Só que eu me confundo, acabo matando Fernando. Então, veja, nesse caso, eu vou responder por homicídio? Claro que eu vou. Porque é erro acidental, não é erro de tipo. É erro acidental, é erro sobre a pessoa. Nesse caso, vou responder pelo feminicídio ou por ter matado um homem? Aí, no caso, seria um homicídio simples. Pessoal, feminicídio. E com a agravante da mulher estar grávida. Parágrafo 7º, inciso alinhado A do Código Penal, inciso 1 do Código Penal. Tá? Professor, mas quem morreu foi Fernando. Sim. Por quê? Erro quanto à pessoa. Leve em consideração sempre
a vítima virtual. Então, se eu queria matar Raquel, amante, grávida, e matei qualquer outra pessoa, desconsidera a outra pessoa. Leva-se em consideração como se eu tivesse matado Raquel, tá? Luiz, ou melhor, Luiz, Pedro, depois o Ademir novamente. Luiz, pode falar. Professor, você falando aí desse tema aí, né? E eu li recentemente de uma matéria aqui que eu achei interessante, de um juiz de Alagoas. Que não sei se você leu esse episódio. Em 2009 foi morto um advogado, estava no Orelhão, perto de frente a uma farmácia. Uhum. E aí o juiz, ele botou na cabeça dele que quem ia ser morto era ele, não o advogado. E aí, agora nesse ano, ele entrou em todas as instâncias e ele conseguiu agora no STJ que a Polícia Federal investigasse e realmente foi comprovado que o delegado-geral, que hoje é delegado-geral, foi ele que mandou matar ele, só que matou um advogado. Nossa. Como é que fica nesse caso agora? Muda o coisa? Porque antes era só matou um advogado, e hoje o juiz, que hoje é aposentado, comprovou que o cara que era delegado, que era na época que investigou, na realidade, foi quem mandou matar ele. E eles eram parecidos, e matou foi o advogado. Muda, assim, Então, Luiz, olha só, o que muda é o seguinte, nós temos que lembrar o seguinte, quando a pessoa estava sendo processada por matar o advogado, aí nós temos que lembrar que o artigo 121 tem um homicídio simples, em que a pena é de 6 a 20 anos, e tem um homicídio qualificado, que é de 12 a 30 anos. Então, pode ser que quando a pessoa estava sendo processada por ter matado o advogado, a classificação tenha sido homicídio simples. E agora que descobriu que realmente ele queria era matar o juiz e houve um erro aí sobre a pessoa, ou talvez um erro na execução, que nós temos que fazer a diferença. Se é erro sobre a pessoa ou se é erro na execução chamado aberratio ictus. Aberratio ictus. Então, assim, sabendo agora que a pessoa queria matar o juiz, tem que saber qual o motivo que ele queria matar esse juiz. Porque se for motivo fútil, se for motivo torpe, aí vai qualificar o crime. Aí a pessoa vai responder de 12 a 30 anos, e não de 6 a 20. Então, o motivo, ele é importante sim, Luiz. Ele é importante sim para a gente saber se o crime ele vai ser qualificado ou se vai ser simples. Ou se ele for qualificado, qual a qualificadora que nós vamos aplicar ao caso. Tá bom? E na hipótese dele ser... Não sei se é boba essa pergunta, porque na época ele era delegado, inclusive ele investigou. E hoje ele é delegado geral. Isso não influencia, assim, para acrescentar a pena, não, né? Por ele ser uma autoridade, assim, um operador. De qualquer forma, porque assim, a gente sempre analisa no momento da conduta. Então, se no momento da conduta ele já era uma autoridade pública, tá? Ele era um delegado, e mesmo assim tentou tirar a vida de um juiz, então veja que neste caso, na hora da dosagem da pena, na culpabilidade, que são as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o juiz que for julgar o caso, ele pode sim dosar essa culpabilidade com um grau maior e ele pegar uma pena acima do mínimo legal. Tá bom? Pedro Rafael, pode falar, Pedro. Professor, minha dúvida era exatamente isso, sobre... por exemplo, se eu quisesse matar Fernando, e aí eu matei a mulher lá, grávida, só que eu queria matar Fernando porque ele matou um ente querido meu. E aí ele foi pro juiz, ele cobriu uma pena de 2 aninhos e foi solto. E eu falei, velho, esse cara já tá na rua, eu vou matar ele. Aí eu vou lá, não consegui matar ele, mas acabei matando a mulher. Isso muda na hora de ser julgado por causa do motivo por ele ter matado um parente meu e tudo mais? Muda na pena? Claro, ou não? É só... Claro que muda. E muda e muito. Olha só, Pedro, como muda. Por exemplo, se eu mato, olha só que interessante. Quero matar Gustavo e acabo matando Ademir. Eu quero matar Gustavo, por quê? Porque o Gustavo, ele me devia um dinheiro, ou melhor, o Gustavo, ele me devia um dinheiro, não me pagou, e aí eu vou lá e mato. E tento matar Gustavo, acabei matando Ademir. Nesse caso, eu tirei a vida de uma pessoa simplesmente o quê? Para cobrar uma dívida. Então veja que é um motivo torpe.
É um motivo torpe. Então, nesse caso, é homicídio qualificado? Sim, homicídio qualificado. Então, mesmo que eu tenha matado Ademir, não foi Gustavo que morreu, mas vai sempre ser levado em consideração a vítima virtual. Olha o outro exemplo. Suponhamos que eu queira matar Gustavo. Por quê? Gustavo, ele é um traficante na minha rua. E o Gustavo, ele gosta de desvirginar meninas inocentes. Tá? Então imagina aí a música, o Faroeste Caboclo. Então eu quero fazer uma limpeza para a sociedade. E quero matar Gustavo. Neste caso, acabo matando, errando e acabo matando Ademir. Nesse caso, eu posso pedir, para mim, uma causa de diminuição de pena que a doutrina chama erroneamente de homicídio privilegiado. Tá? Que é exatamente o quê? Relevante e valor social. Eu queria matar um traficante. Então, o motivo sempre vai ter impacto no crime. Seja para melhorar, seja para piorar a situação do agente. Tá bom? Pois bem, Ademir, pode falar, Ademir. Professor, porque assim, em qualquer caso que não há exceção a isso, porque assim, eu pensei o seguinte, uma pessoa, um sujeito, ele tem uma vizinha bonita, e aí um dia ele tomou umas coisinhas lá, se embriagou, e essa vizinha dele, que é maior de idade, bonita, e aí ele viu uma pessoa que se parecia com ela, e ele estuprou ela, essa segunda pessoa. Só que essa pessoa era menor de idade, 13 anos, por exemplo. E aí, como ficaria num caso desse, de estupro? Isso não poderia cair numa exceção? Numa exceção ou num erro? O erro dele, mas uma exceção em relação à punibilidade dele, ao invés de ele responder um crime por estuprar uma pessoa achando que era outra. Porque a vizinha dele era maior de idade, mas a menina que ele estuprou seria menor de idade. Ademir, vocês já sabem a resposta, já avisei a vocês. Sempre leve em consideração a vítima virtual. Sempre leve em consideração a vítima virtual. Então, se ele queria estuprar a vizinha maior de 18, ele acaba se enganando, estava escuro. Ele vai e tampa a boca da vítima e acaba estuprando uma menina de 13 anos. Nesse caso, ele vai responder pelo estupro do artigo 213 do Código Penal, que é quando você estupra uma pessoa maior. Agora, se ele não vai responder pelo artigo 217A, que é estupro de vulnerável. Por quê? A questão do erro. Mas veja, Ademir, tudo isso, pessoal, é prova. Vocês acham que o delegado, o promotor e o juiz, toda hora, o que mais tem é bandido falando isso. Ah, eu errei. Ah, eu não sabia. Ah, eu não sei o quê. Gente, isso demanda prova. Isso demanda prova. Porque imagine você o seguinte, esse exemplo que você trouxe, Ademir, imagine que a pessoa que ele queria estuprar era uma pessoa com estatura de 1,70 m. E ele estupra uma pessoa que tem 1,5 m. Olha a diferença, é gritante. Mesmo que tivesse absolutamente escuro, ele conseguiria, porque ele vai apalpar a pessoa, ele saberia que é uma pessoa pequena. Tá? Se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra. Então, pessoal, não pensem que essa lorotinha de bandido chegar e falar, eu vou falar lá pro delegado que eu não sabia e vai dar certo. Não é assim, não. São raríssimos os casos em que a gente consegue aplicar o erro de tipo, tá? Eu só estou trazendo para vocês os institutos porque são muito cobrados em prova de concurso. Então, você precisa fazer a diferenciação dos institutos. Mas isso, na prática, é difícil. A defesa tem que trabalhar pra caramba para conseguir provar que houve esse erro, tá bom? Mas vamos lá. Pessoal, olha o tanto que é importante vocês fazerem a diferenciação de erro sobre a pessoa do erro na execução. Por quê? Quero matar Fernando. Olha o Fernando. Fernando está na minha mira. Atiro contra Fernando e acabo acertando o Gustavo. Isso não é erro de pessoa. Isso não é erro sobre pessoa, isso é erro na execução, isso é chamado de aberratio ictus. Professor, é aberratio ou aberratio? Se escreve aberratio, mas a pronúncia correta em latim é aberratio. O T tem som de C, tá? Então, aberratio ictus. Então, qual a diferença?
No erro sobre a pessoa, eu confundo as pessoas. Então, eu queria matar Fernando, matei Gustavo, mas só tinha uma pessoa no local. Eu confundi as pessoas. Eu sobre a pessoa. Vou levar em consideração sempre a vítima virtual. No caso, olha o Fernando. Estou vendo o Fernando. Atiro, só que erro. Acerto o Gustavo. Nesse caso, a resposta é a mesma. Eu vou responder pelo crime e sempre vai ser levada em consideração a vítima virtual. Tá? Só que nesse caso muda o instituto. Se na prova da OAB coloca lá eu sobre o objeto, eu sobre a pessoa, aberratio ictus, aberratio criminis e aberratio causa, se você não colocar aberratio ictus, você errou. Perdeu a questão. Mesmo que você saiba que a resposta é a mesma. Mas é importante que você saiba a diferença de erro sobre a pessoa e o aberratio ictus. Tá? Então, o aberratio ictus é o erro na execução, artigo 73 do Código Penal. Vou levar vocês ao artigo 73 do Código Penal. Vamos ao artigo 73. Que vai falar do artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Mas vamos lá. Artigo 73. Olha lá. Erro na execução. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. Tá? Então, veja. O erro de execução está previsto no artigo 73, mas a resposta desse erro de execução é o artigo 20, parágrafo 3º. Eu sempre vou levar em consideração a vítima virtual. Professor, e a pessoa, ao atirar, acaba atingindo as duas pessoas? Aí eu tenho, pessoal, eu tenho duas vítimas. Aí eu vou aplicar essa regra aqui, final do artigo 73. Ó, no caso de se ter também atingido a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. Artigo 70 do Código Penal. O que isso quer dizer, pessoal? Aqui eu tenho uma regra do concurso formal de crimes. É quando eu com uma só ação, eu pratico 2 ou mais crimes. Então, imagine, atiro contra Fernando. Só que eu uso uma arma extremamente potente. A arma atravessa o coração de Fernando e acaba atingindo Gustavo, que estava logo atrás. Atingindo, por exemplo, no braço de Gustavo. Se isso acontecer, eu vou responder pelos 2 crimes em concurso. E esse é um concurso formal. Quando nós falamos em vários crimes, eu tenho concurso material, concurso formal e crime continuado. Concurso material é quando eu tenho 2 ou mais ações e pratico 2 ou mais crimes. Dou um tiro no Fernando, dou um outro tiro no Gustavo. Isso é concurso material. Concurso formal, com um só tiro, com um só projétil, com uma só ação, eu pratico vários crimes, que podem ser idênticos ou não. Se forem idênticos, atiro contra Fernando, mato Fernando e depois o mesmo projétil mata Gustavo. Aí eu tenho crimes idênticos, homicídio. Crimes diferentes. O mesmo projétil matou Fernando, mas provocou lesão corporal no Gustavo. Aí eu tenho crimes diferentes, porque um é homicídio, o outro é lesão corporal. Um está no artigo 121, o outro está no artigo 129. Tá? Pois bem, o que o artigo 70 me ensina? O artigo 70, pessoal, ele é bipartido. Eu tenho uma primeira parte e tenho uma segunda parte. Tá? E o que eu vou falar para vocês agora vai ser cobrado de vocês no Direito Penal 2. Mas como eu não gosto de deixar ninguém no vácuo, eu preciso falar que existe concurso formal próprio e concurso formal impróprio. Concurso formal próprio é a primeira parte do artigo 70. O concurso formal impróprio é a segunda parte do artigo 70. Qual a diferença deles, professor? No concurso formal próprio, o criminoso, ele não queria praticar 2 crimes. Ele queria praticar só um crime. Nesse caso, é o que nós chamamos de crime préter-doloso. Préter-doloso. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Ou seja, ele queria matar Fernando, doloso, e acabou provocando lesão corporal ou morte de Gustavo, que ele não queria, culposo. Então, crime préter-doloso. O que o artigo 70 nos ensina? No caso
do concurso formal próprio. Nesse caso, pessoal, se os crimes forem iguais, pega uma só pena. É como se a pessoa cometesse um só crime. Se os crimes forem diferentes, aí, se forem iguais, eu tenho concurso formal próprio homogêneo. Se for diferente, eu tenho concurso formal próprio heterogêneo, no caso de homicídio e lesão corporal. O que o artigo 70 me ensina? Que, em ambos os casos, eu vou pegar a pena do crime mais grave, se forem diferentes, ou se forem iguais, uma só pena. E eu vou fazer um acréscimo de 1/6 até a metade, um aumento da pena, a depender da quantidade de vítimas. Tá? Se são duas vítimas, 1/6. Se for 3 vítimas, 1/5. Se for 4 vítimas, 1/4, até chegar na metade, a depender da quantidade de vítimas. Um exemplo clássico que aconteceu. Pessoa viu torcedores de um outro time no ponto de ônibus e ele pega com o carro, tinha chovido, ele passa numa poça de lama para sujar os torcedores do time rival. Quando ele faz isso, por ironia do destino, o diabo estava lá, fez com que o carro dele se escorregasse e atingiu todas as pessoas. Matou todas. Na verdade, eu acho que mataram 4 pessoas e uma pessoa ficou ferida, lesão corporal. Pessoal, veja que neste caso ele não queria morte, mas acabou matando. E nesse caso, é um homicídio culposo ou é um homicídio doloso? Tá? Neste caso, nós vamos trabalhar que na conduta dolosa existem vários tipos de dolo. E um dos dolos, nós temos que fazer uma diferença de dolo direto do dolo indireto. No dolo indireto, eu tenho o chamado dolo alternativo, tá? Tem o dolo alternativo e tem o dolo eventual. No dolo eventual, é quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado. É quando ele está indiferente para a produção do resultado, tá? Ele não quer esse resultado, mas ele simplesmente fica indiferente. Então, assim, se ele pega o carro e vai fazer isso, fala assim, se pegar alguém, tô nem aí, o time palmeirense, merece morrer. Então, suponhamos que a pessoa tivesse esse tipo de conduta. Pessoal, aqui eu tenho um dolo, uma modalidade dolosa. Ele ia responder pelos todos os crimes na modalidade dolosa. Agora, se ele simplesmente queria sujar as pessoas e por uma ironia ele acabou tirando a vida dessas pessoas, é crime culposo. E ele vai responder por crime culposo, homicídio culposo, um só crime culposo, com essa causa de aumento aí, porque foi uma só ação com 2, 3, 4, 5 resultados. Tá bom? Deixa eu até colocar para vocês o artigo 70 do Código Penal, que ele é muito importante, que é o concurso formal. Então, olha só, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, se você tiver com o seu vademecum aí, se você tiver com o seu caderno, você vai colocar essa primeira parte, você pode sublinhar essa primeira parte do seu vademecum e vai colocar concurso formal próprio, em que o sistema de aplicação da pena é o da exasperação. Olha o nome, exasperação da pena. Exasperação da pena, artigo 70. Tá? Aqui eu tenho o concurso formal próprio perfeito, tá? Também concurso formal próprio, também chamado de perfeito, homogêneo aqui, se os crimes forem idênticos. E se os crimes forem diferentes? Aí eu tenho o concurso formal próprio, ou também chamado de perfeito, heterogêneo, se os crimes forem diferentes. Se no caso um é homicídio, o outro é lesão corporal, tá bom? Nesse caso aqui, o critério de aplicação da pena, da exasperação, ok? Beleza. Segunda parte, pessoal, olha só. Isso aqui é uma outra conduta. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior, que é o concurso material. O que isso quer dizer? Lembre do caso Adolfo Hitler. Adolfo Hitler queria matar judeus de qualquer forma.
Inicialmente, ele colocava os judeus num paredão. Colocava 10 judeus e colocava 10 soldados com 10 armas matando esses 10 judeus. E ele viu que acabava as balas do mundo, mas não acabava os judeus. O que ele fez? Precisava economizar, estava ficando caro. Aí ele começou a colocar judeus em filas e pegava uma arma extremamente potente, com um só tiro, ele matava 2, 3, 4 judeus. E mesmo assim ele achou que estava muito caro. O que ele inventou? Câmara de gás, em que num ambiente extremamente apertado, ele colocava 200 judeus, ligava o gás e matava de uma só vez 200 pessoas. Pessoal, veja que eu não aplico a primeira regra do artigo 70, porque é concurso formal. Com uma só ação na Câmara de Gás, ele matava 200 judeus. Nesse caso, ele vai ser beneficiado? Não. Aí eu tenho essa regra aqui, que é o concurso formal impróprio ou imperfeito. Nesse caso, as penas serão acumuladas. Nesse caso, o sistema de aplicação da pena é chamado cúmulo material. As penas são somadas. Então, seriam 200 crimes de homicídio? Seriam. Todas essas penas seriam somadas? Sim. Todas essas penas seriam somadas? Sim. Tá? Só que, infelizmente, nós temos aí, se Hitler tivesse cometido o genocídio que ele cometeu aqui no Brasil, pessoal, ele ia ficar preso no máximo só 40 anos se ele cometesse agora, né? Depois do pacote anticrime. Artigo 75 do Código Penal. O máximo que uma pessoa pode ficar presa no Brasil é 40 anos. Olha que absurdo. O cara matou mais de 6 milhões de judeus. Se ele tivesse feito isso no Brasil, ia ficar no máximo 40 anos só preso. Olha que absurdo. Mas, fazer o quê, né? Então, vejam, já falamos sobre o erro de tipo, o erro acidental, sobre o objeto, sobre a pessoa, o aberratio ictus. Pessoal, e o aberratio criminis, o resultado diverso do pretendido? O erro aqui é quando eu quero atingir uma coisa e atinjo uma pessoa. É o artigo 74 do Código Penal. Então, imagine, fiquei com raiva da Renata. Quero quebrar a vidraça da casa da Renata. E aí vejo, a casa está tudo fechada, as luzes todas apagadas, penso que todo mundo está dormindo, pego uma pedra e jogo na parede, no vidro da sala da casa da Renata. Só que, nesse momento, a Renata está fazendo yoga no escuro e acaba levando a pedrada, a tijolada e vem a falecer. Pessoal, isso é o que nós chamamos em direito penal de aberratio criminis. Não é aberratio ictus, é aberratio criminis, ou também chamado de resultado diverso do pretendido. Eu queria acertar coisa e acertei pessoa. Nesse caso, vou responder pelo quê? Homicídio culposo, pessoal. Mas a vidraça, né? Se eu quebrei a vidraça, pelo crime de dano. Crime de dano mais o crime culposo a respeito da Renata. Olha que absurdo. Mas é o artigo 74 do Código Penal. É o artigo 74 do Código Penal. Então, isso é aberratio criminis. Professor, qual a diferença, mais uma vez, de aberratio criminis para aberratio ictus? Aberratio ictus é o erro na execução. Estou ali, quero matar a pessoa, e na hora que eu vou atirar, eu tremo e acabo matando uma outra. Isso é aberratio ictus. Aberratio criminis, resultado diverso do pretendido. Queria acertar coisa e acaba acertando pessoa. Quero quebrar o carro do Pedro. Levanto o bastão na hora que eu vou bater ali no capô do carro do Pedro. O Pedro se joga para proteger o carro e eu acabo atingindo a cabeça de Pedro. Nesse caso, resultado diverso do pretendido. Eu não queria acertar a cabeça de Pedro, mas acabei acertando. Se Pedro vem a falecer, vou responder a título culposo. Homicídio culposo. Tá? E o último, aberratio causi. Veja que é um erro acidental, aberratio causi. Pessoal, esse é o famoso dolo geral. Eu quero matar Leonardo. Quero matar Leonardo. Tá? O que eu faço? Esfaqueio o Leonardo. Esfaqueio o Leonardo. Leonardo está ali caído, já ensanguentado, não esboçando nenhuma reação. Acho que Leonardo faleceu. O que eu faço?
pego o Leonardo, vou ocultar o corpo, tá? Abro uma vala e jogo o Leonardo e enterro o Leonardo. 10 dias depois, descobre o meu crime. Na hora que desenterra Leonardo, vai fazer perícia. A perícia constata que Leonardo não morreu em razão das facadas. Quando eu coloquei na cova, ele ainda estava vivo. Ele morreu asfixiado. Tá? Nesse caso, eu vou responder pelo homicídio ou vou responder por tentativa de homicídio? Ou vou responder por homicídio mais ocultação de cadáver, ou vou responder por homicídio qualificado pela asfixia. Pessoal, pelo dolo geral, pela aberratio causa, não existe dúvida nenhuma que eu vou responder pelo homicídio. Eu não vou responder pela ocultação de cadáver, por quê? Por causa de erro de tipo. A pessoa, eu não tenho como ocultar cadáver, sendo que a pessoa está viva. Na verdade, não é nem erro de tipo. Podemos colocar o crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Absoluta impropriedade do objeto. Eu não posso ocultar um cadáver se a pessoa está viva. Tá? Então, eu não vou responder lá pelo o 210, 211, só deixa eu olhar aqui, só um momento. Cadê? Artigo 211 do Código Penal. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Tá? Então, assim, eu vou responder por esse crime do artigo 211? Não. Tá? Mas vou responder pelo crime de homicídio? Sim. Agora, há um problema na doutrina. Há uma briga na doutrina. Uns entendem que a pessoa vai responder, ele não responde pela qualificadora da asfixia, porque ele não sabia que a pessoa estava. E outros entendem que, aplicando o dolo geral, ele vai responder sim. Tá? Então, tem essa briga aí na doutrina. A corrente que ora prevalece, que tem mais adeptos, é que ele responde pelo crime sem essa qualificadora aí da asfixia, porque ele desconhecia. Tá? Mas, pelo dolo geral, ele vai responder pelo homicídio sim. Ok? Pedro, pode falar, Pedro. Professor, eu simplesmente enterro uma pessoa viva. E sim, mesmo sabendo que ela vai morrer, eu respondo por tentativa de homicídio? Se você enterra uma pessoa viva, querendo a morte dessa pessoa, e se ela sobrevive por circunstâncias alheias à sua vontade, artigo 14, inciso 2 do Código Penal, você vai responder pelo crime tentado, tá? Homicídio na modalidade tentada. Agora, se você enterra a pessoa sabendo que ela vai morrer, só que aí você se arrepende, vai lá e tira a pessoa da vala e a pessoa ainda consegue sobreviver, aí você vai responder pelos atos até então praticados. Tá? Por quê, pessoal? Aqui eu vou aplicar uma regra de ouro do Código Penal. A doutrina chama ponte de ouro, artigo 15 do Código Penal, que se chama desistência voluntária. A desistência voluntária, ela vai apagar o crime tentado. A pessoa nunca vai responder pelo crime tentado. Nunca. Só que ela vai responder pelos atos até então praticados. Então, nesse caso, se você enterra uma pessoa, querendo a morte dessa pessoa por asfixia, depois você se arrepende, vai lá, tirou a pessoa, e a pessoa saiu ilesa, não aconteceu nada com ela, você vai responder pelo quê? Por algum crime? Sim. No mínimo ali, pelo crime de constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal, que você obrigou a pessoa a fazer coisa que ela não manda. Tá? Agora, se a pessoa teve falta de ar, se ela saiu dali machucada, aconteceu a lesão corporal, aí você vai responder pela lesão corporal. Mas nunca, se aplicar a regra do artigo 15, a pessoa nunca responde por tentativa. Nunca responde por tentativa, tá? Quem está com o vadimeco em mãos, coloca no artigo 15, ponte de ouro do Código Penal. Artigo 16, ponte de prata do Código Penal. Artigo 16, que é o arrependimento posterior, ponte de prata do Código Penal. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Renata, eu vou ver qual foi a sua dúvida, e aí depois, no intervalo, eu vejo que você me mandou foi um áudio, tá? Pessoal, sobre as dúvidas, me mande depois, quem não conseguir falar, me mande por escrito, que aí eu consigo ler aqui, e aí eu respondo na mesma hora, tá bom? Mas o da Renata eu já vou responder depois do intervalo, ok? Vamos fazer o intervalo agora?
Professor, Oi. só uma duvidazinha. Você falou que no Brasil aqui é no máximo 40 anos. Então, uma pessoa que pegou, vamos supor, mais de 300 anos, é só 40 anos na cadeia. Fernandinho Beiramar, ele já tem Eu mais não de queria dar o 200 nome. anos de cadeia. Eu não queria... Qual o máximo que Fernandinho Beiramar vai ficar? 30 anos. Por que 30 anos, professor? Porque ele cometeu crime antes de 2019. Tá? Então, antes de 2019, antes do pacote anticrime, o artigo 75 tinha lá como pena máxima 30 anos. Então, o Fernandinho Beiramar, só 30 anos. Mas, professor, mas não pode ele ficar nos 40? Pessoal, nós já estudamos isso. Nós sabemos que essa mudança na legislação é classificada como novatio legis impeius e ela não pode retroagir para prejudicar. Tá? Princípio da irretroatividade da lei penal. Artigo 2º do Código Penal, acumulado com o artigo 5º e 640 da Constituição Federal. Tá? Só pode ser aplicada essa nova normação para as pessoas que forem condenadas a partir de final de janeiro de 2020. Aí eu posso aplicar, sim, essa regra de 40 anos. Todas as pessoas que cometeram crimes antes, eu não posso aplicar. Na verdade, ele pegou 309 e 2 meses. Antes. Ridículo, né? Porque 309